Olá, boa tarde. Vamos começar a analisar os índices americanos pelo S&P 500, que teve uma semana neutra. Os 2 primeiros dias da semana acabaram por ser de subida, os 3 restantes a descer, o que não deixa de ser normal, porque nesta fase estamos em máximos, estamos acima dos 2.100 pontos, por isso é natural haver pelo menos uma consolidação ou uma lateralização em forma de consolidação. No gráfico horário, olhando para o gráfico horário, podemos ver que estamos neste momento acima de um suporte. É um primeiro suporte relativamente sólido, interessante, não importante, não decisivo. O suporte decisivo ficará para o curto prazo, entenda-se, ficará aqui nos 2.081 pontos. Mesmo assim, no curto prazo, repare-se que o movimento em si que está a acontecer neste momento é um movimento muito semelhante a um movimento consolidativo que pode gerar uma inversão. A acontecer a quebra em baixa deste suporte, poderemos pelo menos ter aqui a aproximação aos 2.080 pontos. Vamos ver, seria interessante, seria importante, inclusive, é que os 2.100 pontos, sensivelmente, conseguissem resistir e gerassem um movimento ascendente. É possível que tenhamos uma nova vinda cá acima ao topo e, eventualmente, depois uma nova consolidação / descida até ao suporte. Para já, e enquanto estivermos em cima do suporte dos 2.100 pontos, o sentimento mantém-se no curto prazo, neutral ascendente, neutral porque podemos de facto vir a ter uma correção no curto prazo, mas nada de preocupante, ascendente porque continuamos acima do suporte. Médio e longo prazo, nada a dizer, então para já continua tudo na mesma, enquanto no médio e longo prazo os 2.000 pontos, 1.980 pontos se mantiverem inalterados, não há nada a recear. Passando para o Nasdaq, cenário muito semelhante, estamos cada vez mais próximos de atingir a projeção nos 4.530 pontos, estamos já nos 4.440 pontos. Também nesta semana no Nasdaq tivemos uma pequena consolidação, não foi uma semana de grandes progressões, foi uma semana de ligeira consolidação, apesar de no gráfico diário ainda não ser muito perceptível, no gráfico horário é já perceptível aqui a consolidação, repare-se, temos, só fazer zoom, temos neste momento o Nasdaq uma consolidação um pouco mais agressiva do que o S&P, enquanto que o S&P está a fazer uma consolidação linear, poderá ser muito bem um canal. No Nasdaq temos aqui um movimento um pouco mais agressivo, poderá vir a dar eventualmente ou um movimento de quebra ascendente ou então uma espécie de um megafone top poderá vir a quebrar em baixa. Será importante, repare-se, a consolidação, temos aqui diversos toques, a consolidação a quebrar em baixo, se tal acontecer, poderemos ter aqui uma aproximação aos 4.364 pontos. É muito difícil negociar um padrão deste género, mesmo quando ele acontece no gráfico diário. Não é nada como uma bandeira ou como um pendente, que normalmente são consolidações que acabam com uma quebra em alta. Neste caso, as wedges podem muito bem ser movimentos de inversão. São muito difíceis de negociar porque os seus mínimos relativos vão sendo inferiores ao anterior e os máximos relativos vão sendo superiores ao anterior. Há uma lógica de progressões, dificulta imenso a negociação, por isso nestes casos em concreto o que eu opto por fazer é afastar-me, deixar-me de fora, porque é de facto bastante difícil fazermos uma negociação nestas condições. Por este motivo e por estar um pouco preocupado com esta wedge, vou-me manter neutral no curto prazo no Nasdaq, enquanto no médio e longo prazo continua a não haver nada a dizer. Já agora, repare-se, a wedge é precisamente um cenário diferente, oposto àquilo que temos neste caso. Enquanto que aqui temos uma aproximação dos extremos, uma aproximação dos segmentos, mais cedo ou mais tarde eles vão acabar por convergir e quando muito há uma quebra na base do segmento. Quando temos um segmento em afastamento é muito mais difícil termos uma definição e pode-se prolongar durante semanas. E eu então, no curto prazo, vou ficar para já neutral no Nasdaq, médio e longo prazo, enquanto os 4.080 pontos se mantiverem, continuo otimista. Terminando no Dow Jones, aqui um cenário muito mais aproximado com o do S&P 500. Também no Dow Jones estamos em máximos, também no Dow Jones tivemos uma semana que acabou por não ser uma semana muito positiva, subimos um pouco, mas foi mais uma semana de lateralização ascendente
do que propriamente de uma subida ascendente incondicional, ou de um movimento ascendente incondicional. No gráfico horário, conseguimos ver aqui que está de facto a haver um movimento semelhante àquele que há no S&P. Estamos aqui com um suporte um pouco mais abaixo, estamos ainda longe do movimento de suporte. Aqui um pouco mais acima temos então uma resistência nos 18.020 pontos, 220 pontos. É possível que venhamos a ter um movimento de aproximação até à suporte. Para termos um movimento semelhante ao do S&P, é possível que tenhamos então um movimento de aproximação ao suporte. Espero que tal não aconteça de forma muito brusca, porque poderíamos ter aqui, por muito bizarro que pareça, poderíamos ter aqui uma espécie de Head and Shoulders. Na sua essência seria um Head and Shoulders, um movimento ascendente interrompido, novo movimento ascendente e eventualmente depois uma nova reação ao suporte, para gerar um novo movimento ascendente. Enfim, ainda estamos demasiado longe desse cenário, mas é um cenário que convém ter em mente, porque mais do que com a aproximação a um eventual Head and Shoulders, podemos perfeitamente ter aqui um topo arredondado, que também é preocupante. Também não deixa de ser verdade que já tivemos aqui essa possibilidade, depois acabou por não haver uma quebra efetiva em baixa e acabamos por ter a continuação do movimento ascendente. Para já então vamos aguardar para vermos o que é que acontece aqui nos 18.050 pontos, se eles aguentarem, que é aquilo que é mais provável nesta fase, de acordo com a tendência dominante, nada a temer em relação à tendência de curto prazo no Dow Jones. Ainda assim, fica então neutral ascendente no curto prazo e ascendente no médio e longo prazo, ascendente até que a quebra dos 17.080 pontos aconteça. Bem, é tudo então por esta semana em relação aos índices americanos. Obrigado pela atenção e bom fim de semana.